Oi pessoal, meu nome é Nani Bittencourt, eu sou brasileira, dona da We Reptiles, moro aqui no Canadá e quero mostrar para vocês como é que funciona o mundo dos répteis aqui no Canadá. Minha ideia fazendo esse canal da We Reptiles é poder ajudar todos os brasileiros que estão começando nesse hobby, esse hobby crescente no Brasil, e poder mostrar para vocês novas marcas, o que tem de animal bacana aqui, poder trocar ideia e ajudar no que vocês precisarem. Então, minha ideia é fazer pequenos episódios explicando um pouco de genética, de cuidado, conversando com veterinários, conversando com criadores, tanto brasileiros quanto aqui de fora. Mostrar um pouquinho do mercado americano, se possível, mostrar um pouco do mercado canadense, que é um mercado muito diferente do mercado americano. Falar um pouquinho do mercado europeu. Eu tenho alguns amigos criadores da Europa e também de UK, então a gente pode falar sobre o que a galera está trabalhando lá, o que tem melhor qualidade lá, qual é a melhor forma de trabalhar genética de répteis, qual é o melhor sistema para criar répteis. Eu crio Leopard Gecko, eu crio African Fat Tail, eu crio Hognose e eu tenho alguns exemplares de outras espécies que são mais pets do que, na verdade, para criação, né? Por que eu crio? Porque eu gosto de qualidade, de cor, eu gosto de genética, desde muito pequena. Com 10 anos eu comecei a criar hamster para ver novas cores, novos padrões de cor. Então, os répteis entraram na minha vida alguns anos depois. Há mais de 15 anos eu estou nesse hobby. E a minha ideia é sempre melhoramento de cor, né? Quando eu falo de melhoramento de cor, eu não gosto muito de ficar fazendo projetos que você vai perder cor, né? A gente vai falar sobre isso também num outro momento. Nesse primeiro momento, eu queria falar com vocês um pouco sobre albinismo em Leopard Gecko. Eu queria explicar mais ou menos como é que funciona. É um assunto bem básico para quem está começando a criar e tem interesse nesses animais. E é muito importante que vocês entendam que são 3 linhas separadas de albinismo, né? O Leopard Gecko ele tem 3 tipos de albinismos diferentes, né? Você sempre começa... o básico é o animal que veio, né, é o wild, que você acha na natureza, que na sua maior parte no Brasil as pessoas chamam de high yellow, né? Mas na verdade é um wild. Esses animais, eles hoje em dia é muito difícil se achar para venda. No Brasil, eu não sei como é que anda o mercado deles, mas imagino também que não seja uma coisa tão fácil, né? Porque eles foram perdendo valor, as pessoas foram parando de criar. E, bom, eles deve ser bem difícil você achar, ainda mais wilds com boas cores para você poder, né, fazer um melhoramento de cor e aí poder criar um high yellow ou poder levar isso para frente. Bom, mas voltando aos albinos, a gente tem 3 linhas de albinos. Os albinos eles são recessivos, e aí você pode ter albinos com hatch, né? O que é o hatch? É o que ele tem ali por trás da genética dele. Sempre que você está começando a criar alguma coisa, o mais importante de tudo é você entender o que você, um pouco pelo menos daquele animal, né? O que você tem de genética, o que você precisa para dar um bem-estar de vida para aquele animal. Então eu recomendo muito que vocês leiam, tem muita coisa na internet, tem muita coisa sobre genética na internet, sobre combos. O que é o combo? É quando você soma padrões morfos num animal, né? Então você vai encontrar bastante coisa na internet
Eu separei até alguns livros aqui que são livros clássicos de quem cria, né? Mas esse aqui é o primeiro livro do Ron Tramper, que é um grande criador americano. Hoje ele passou a criação dele para uma outra pessoa. E ele descobriu o Tramper albino, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os livros do Ron, ele fala muito sobre qual o melhor tipo de habitat para você criar esses animais. Fala muito de reprodução, de alimentação do alimento, né? Porque esses animais comem alimento vivo, insetos. Então, os livros do Ron ele tem tudo que você precisa saber e um pouco de genética. Esse primeiro livro ele tem um pouco de genética e depois ele focou um pouco mais, né? Esse aqui que é muito legal, que é o Next Generation, que aí fala um pouco mais, é uma atualização do outro com um pouco mais de genética, né? E o Morphs, que é um livro totalmente voltado para Morphs, né? Para padrão de cor. O muito legal desse livro do Ron é porque ele fala de criadores pelo mundo inteiro. Gente que está fazendo projeto, não necessariamente animais dele, né? Então tem muita gente da Europa que estava fazendo projetos específicos e ele colocou aqui, deu crédito, e aí você acaba conhecendo uma galera e começa a seguir nas redes sociais e começa a entender um pouco mais sobre o assunto. É bem bacana. Esses livros eu acho que eles não estão mais sold out. Eu acho que no site do Ron, que é o leopardgecko.com, você consegue comprar. Tem a versão, eu acho que para Kindle, eu tenho essa impressão. O Ron Tramper, como eu falei, ele continua dando o nome dele ao criatório dele, mas tem uma outra pessoa que está à frente disso, né? Mas ainda você encontra alguns animais para venda lá e das linhas que ele costumava criar. Essa pessoa ela tem mantido o que o Ron costumava fazer, né? Imagino que ele deva ainda conversar e dar ideias e falar de projetos. Bom, então voltando aos albinismos, todos eles são recessivos, os três, né? Então o Tramper albino, ele foi o primeiro albino a ser descoberto. Ele foi descoberto pelo Ron Tramper em 1996. Ele é o albinismo mais comum. Normalmente quando as pessoas começam, eles começam com o Tramper albino. Como é que a gente faz uma diferenciação dos albinos? Quando você está muito treinado, você pode até fazer por cor, mas existe uma possibilidade de se enganar, porque dependendo do tempo de incubação, dependendo da temperatura, eles podem ficar muito próximos, né? Então é pelos olhos. O albinismo você consegue ver pela cor dos olhos. O Tramper, ele tem um acinzentado com as veias vermelhas, né, que é o albino. E aí, essa é a importância de você, antes de comprar um animal e querer saber, tentar saber o que ele tem ali por trás, conversar com o criador, porque é muito difícil você identificar depois. A gente, como eu falei, o básico é você não juntar albinismos, senão você vai se perder e não vai ter ideia do que é o que, né? E você faz uma sujeira para várias gerações e não se cria dessa forma, né? A gente nunca, como criador, sugere que isso seja feito. Então, o Tramper albino, às vezes as pessoas se referem a ele como Texas albino também. Ele é o mais comum de todos e ele faz alguns combos muito legais, como o Raptor, que também foi o Ron Tramper que produziu o primeiro Raptor, né, que é um Red Eyes, Orange. Hoje em dia, esse nome, essa sigla que representava o Raptor, ela caiu por terra. Na verdade, o Raptor ele é nada mais do que um Tramper Eclipse. O que é o Eclipse? O olho todo de uma cor, preto no caso, ou com traços de vermelho, né? E aí, só para dar um exemplo para vocês, no Bell albino, a gente tem o mesmo combo, mas com albinismo Bell, que é o radar. E no Rainwater,
você vai ter o Tycoon, que é a versão do Raptor, com o albinismo do Rainwater, né? Bom, então o Raptor ele é um Tramper com Eclipse. E aí, falando um pouco da linha de Tramper, você vai ter alguns combos legais, tipo Nova, que é um albino Blizzard Eclipse. Você vai ter o Diablo Blanco, que é um sucesso entre os criadores, todo mundo sonha em ter um bicho desse, que é o Tramper Blizzard Eclipse. Você vai ter o Ember, que é uma mutação que eu acho incrível, que é o Tramper Eclipse Patternless. Aí você vai ter Aptor, você vai ter Supernova, você vai ter Snowflake, você vai ter Dream Cycle. Algumas dessas morphs são feitas com Enigma. O Enigma é um gen que tem questões neurológicas e muitos, eu posso dizer para vocês que quase 90% dos criadores extinguiu o Enigma das suas criações quando percebeu que era um problema grave. Então muitas morphs elas estão desaparecidas no mercado por isso, porque o Enigma foi banido, né? É um bom senso no meio dos criadores que você não tem animais com uma saúde frágil ou você já sabe que o bicho vai nascer com algum problema de saúde. Então, isso é uma coisa básica também para qualquer criador, é que você pense, independente de qualquer coisa, na saúde do animal, né? Independente de cor e quão puro ele é ou qualquer coisa assim, é que o animal seja saudável, né? Isso é muito básico para criar qualquer tipo de bicho. Bom, falando do Bell. O Bell, ele foi descoberto pelo Mark Bell. Era muito comum você colocar o seu sobrenome no albinismo, né? Nesse momento aí da criação. Ele talvez seja o albinismo mais fácil de reconhecer, porque ele tem o olho muito claro, é quase que um rosa, né? É meu albinismo preferido. Hoje a minha criação é bem focada em Bell. Eu adoro eles, eu acho eles lindos. Como eu falei, a gente tem o Radar, né, que é o Bell Eclipse. A gente tem o White Knight, que é o Blizzard Bell Eclipse. A gente tem muita coisa bacana no Bell, vou poder mostrar animais para vocês. Eu tô com alguns babies aqui bem bonitos dessas mutações. O olho dele é muito vermelho, então fica um contraste muito legal. E para quem curte, eu sugiro muito que vocês sigam, vocês procurem aí na internet alguns criadores especializados em Bell. Tem uma galera muito legal especializada em Bell. Eu vou falar um pouco agora sobre o Rainwater, que talvez seja o albinismo mais colorido, né? Muita gente fala isso. A cor dele ele pode variar de um amarelo sólido até um laranja, né? Ele tem esse gradiente. Ele é um albinismo que foi descoberto, desculpa, eu esqueci dessa parte. Ele foi descoberto pelo Tim Rainwater em 1998. Ele também é conhecido como Las Vegas albino. E como eu estava falando, a gente tem o Tycoon, que é o Rainwater mais Eclipse. A gente tem o Ciclone, que é o Rainwater Eclipse Patternless. A gente tem o Firewater, que foi uma mutação, uma das primeiras que foi feita, que foi uma mutação muito importante para essa morph, que é o Rainwater Super Hipo Tangerine, né? Você ainda encontra bastante no mercado. Eu tenho muita vontade de ter alguns Rainwaters. Eu costumava ter, eu trabalhei bastante com essa morph. Talvez seja a morph que eu mais consegui fazer combos, mas hoje em dia eu não mexo mais com eles. E eu tenho muita vontade de ainda ter...
eu tenho visto alguns White Yellow muito bonitos da linha Rainwater. Ainda tá engatinhando, não tem tantos no mercado, mas estou com muita vontade de adquirir alguns desses animais, né? Falando um pouco do meu plantel, eu pude escolher meus animais a dedo. Essa é uma coisa muito legal de estar fora do Brasil, de estar no Canadá. Eu posso importar de todos os lugares do mundo, né? Às vezes não é tão fácil fazer uma importação, mas existe uma equipe que está nos Estados Unidos que trabalha com importação e acaba mandando para o Canadá. Então, muitos dos meus animais vieram da Europa, muitos dos meus animais vieram dos Estados Unidos. Eu tenho linhas asiáticas também para os Black Knights. Esse foi a minha maior onda, porque eu pude escolher a dedo. Eu tenho exatamente o que eu preciso para um projeto específico, né? Porque além de criar, eu me sinto uma colecionadora. Eu gosto de ter bichos diferentes, bichos que me agradam, tanto para Leopard Gecko, quanto para Fat Tail, quanto para Hognose. A gente vai falar muito da criação de African Fat Tail. Eu tenho um plantel muito bacana com animais bem raros. Quando eu digo bem raros, animais que tem talvez menos de 20 no mundo todo. Padrões muito novos. Então, é um bicho que eu acho muito legal. Eu vou poder mostrar para vocês também esses animais. Voltando para algumas combinações de albino, tá? A gente, Leopard Gecko, falando do Leopard Gecko, a gente tem o Blazing Blizzard, que ele é qualquer albino mais Blizzard. A gente tem o Raibino, que é um albino hipotangerine, qualquer albinismo. A gente vai ter o Tangerine albino, que é um albino tangerine. A gente vai ter um Sunrise, que é o albino tangerine Blizzard. A gente vai ter Sunglow, uma mutação que os brasileiros amam, que é o albino super hipo tangerine. Diferenças entre hipo e super hipo. Super hipo é um animal com bem menos pintas ou 0 pintas, né? Tem algumas regras, menos de 10 pintas, depois eu posso também dar essas dicas para vocês. Mas o Sunglow, ele é um bicho praticamente todo laranja, com algum albinismo, né? Aí a gente se refere a ele como um Sunglow Bell, um Sunglow Rainwater, um Sunglow Temper, tá? É muito importante, isso é um assunto muito básico para quem está querendo, quem tem interesse, quem está querendo criar, quem está criando e não entende muito bem sobre genética, que queira esse tipo de informação. Eu estou super disposta a poder ajudar vocês. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Minha ideia é poder entregar para vocês 1 ou 2 vídeos semanais, mostrando animais, indo em feiras, indo em pet shops, falando sobre marcas, sobre o que tem de bacana no mercado sendo lançado. E é isso, galera. Super obrigada por quem assistiu o vídeo. Vocês podem curtir minha página lá no Instagram, que é o WeReptile. Eu tenho um site também, wereptile.ca. E também página no Facebook, TikTok, onde vocês procurarem a gente vai estar. Desejo um bom dia para vocês, muita leitura sobre répteis, e qualquer coisa podem entrar em contato, falar comigo, sugerir assuntos, que eu vou estar aqui. Obrigada, tá? Valeu!